Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que acompanha a nossa disciplina de História da Engenharia Química. E continuando nosso conteúdo sobre a história da Engenharia Química efetivamente, hoje a gente vai falar um pouco sobre a história da Engenharia Química aqui no Brasil, né, verificando aí os aspectos do surgimento dessa profissão aqui no nosso país. Bora lá dar uma olhada nisso então. Falando um pouco sobre o histórico aqui da engenharia química no Brasil, né, a gente precisa considerar o começo da profissão por aqui, né, o começo, os primórdios dos processamentos químicos aqui no Brasil. E o primeiro processo considerado, né, ainda que em níveis muito rústicos, estão associados com as implementações aí dos primeiros cultivos de cana aqui no Brasil. Já por volta do ano 1520, né, a gente encontra os primeiros relatos associados com a instalação dos primeiros engenhos de açúcar. Né? E essa é reportada como a primeira atividade de transformação de matéria-prima em um produto economicamente viável aqui em solo brasileiro. A transformação era muito simples, baseada na colheita, né? O tratamento dessa cana aqui nos engenhos rudimentares para a produção de açúcar refinado, que era aí levado, né, pelos navios para os países da Europa. O cultivo da cana continuou sendo a principal atividade econômica do país até o século XVI, né, e já no século XVI era a principal atividade econômica em solo brasileiro. Nessa época, o açúcar em estado bruto já era exportado para a Europa e para os Estados Unidos, onde normalmente ele era refinado até atingir o seu estágio final de venda para o consumidor final. Né? Embora o Brasil tenha, né, apresentado essa vocação precoce para a indústria de açúcar, nenhuma grande usina de açúcar, na realidade, é reportada aqui no Brasil até antes do final do século XIX. Isso está diretamente relacionado ali com um padrão, né, de escravismo que era utilizado aí dentro dessa cadeia produtora, onde pequenos engenhos eram montados em cada unidade menor dessa de produção de cana. O Brasil continuou, né, seu desenvolvimento aí ao longo dos anos sem grandes investimentos na indústria de transformação em solo brasileiro. E lá, mesmo em volta dos meados do século XIX, né, e aqui é muito importante a gente ressaltar que durante esse mesmo período aí de tempo, a Europa já experimentava a efervescência lá do crescimento da Revolução Industrial e o Brasil ainda era extremamente básico em sua indústria. A indústria que ainda estava muito atrasada em relação à indústria que a gente via no resto do mundo. E isso era um contrassenso em relação ao caminho tomado pela Europa. Né? A Europa seguiu um caminho completamente diferente ao longo desses anos e durante esse mesmo período de tempo. O nosso país ficou estagnado com essa característica de produção primária durante muitos anos e boa parte dessa estagnação estava diretamente relacionada, né, com a proibição que foi emitida pela corte regente à época, que proibia, né, o desenvolvimento industrial, do parque industrial aqui em solo brasileiro. Essa proibição ela só foi revogada no ano de 1808. Continuando, né, nos anos aí, seguindo essa linha cronológica, já por volta de 1844, né, o cenário ele se mantinha e inclusive foi observado regressões no estágio de produção aqui no Brasil, né, que representava ainda um crescimento, embora um crescimento com base em tecnologias rudimentares, mas ainda sendo um crescimento. Já em 1844 a gente estava vendo um decrescimento dessa indústria, tá? E isso estava aqui linkado, né, com alguns acordos internacionais, em especial aí com a Inglaterra, que garantiam que a produção em solo brasileiro ela se limitasse a produtos básicos, tá? E o uso de tecnologia era muito pouco estimulado. Mais uma vez, muito por conta da associação da produção desses produtos e insumos básicos com o trabalho escravo, tá? Isso, claro, estava diretamente associado com baixíssimo interesse, né, de investimento em tecnologias que porventura pudessem dinamizar e melhorar as condições de trabalho. A condição de trabalho aqui era um aspecto que não era nem discutido. Seguindo ainda com nossa cronologia, né, a gente não tem relatos de indústria em solo nacional, né, até antes da guerra contra o Paraguai. Aqui eu estou falando entre os anos de 1865 e 1870, e só após o conflito com o Paraguai é que a gente começa a ter relatos de uma leve mecanização da indústria brasileira. O primeiro relato significativo que a gente possui está relacionado aí com a Companhia Açucareira Porto Feliz, situada em São Paulo, tá? Em seu engenho central. Esse engenho é relatado por ser equipado com maquinário francês, né, que utilizava aí algumas moindas interligadas e que aumentavam o percentual do caldo extraído da cana. E com isso também era possível a produção de um bagaço suficientemente seco
para que pudesse ser queimado, gerando energia na forma de calor nas caldeiras dessas usinas. Equipamentos modernos nesse processo também foram utilizados em algumas outras etapas, como por exemplo nas centrífugas, nas caldeiras e nos demais equipamentos. Esse é o primeiro relato aí de uma mecanização de sucesso em uma indústria em solo nacional. Seguindo a linha cronológica aí que a gente está falando, né, o capital industrial no Brasil ele começou a crescer significativamente apenas a partir do ano 1880, com o surgimento de novas indústrias, como por exemplo a indústria de tecido e as indústrias metalomecânicas. Essas indústrias começaram a se estabelecer principalmente ali na região sudeste do Brasil, e já no início dos anos ali 1890 a gente teve o encilhamento. O encilhamento foi, né, uma série de decretos baixada pelo então ministro da Fazenda, Rui Barbosa, e durante esse período, né, grandes empresas brasileiras foram fundadas. Aqui a gente pode citar a Cervejaria Antártica, a Fábrica de Produtos Químicos, que foi a primeira indústria química destinada à produção em larga escala aqui de compostos químicos no Brasil. E tudo isso foi incentivado por essas medidas baixadas, esses decretos baixados pelo Rui Barbosa. Tá? A proposta do Rui Barbosa era muito simples, ela visava diminuir a dependência do Brasil de produtos oriundos de mercado externo, fazendo assim o país ser mais autossuficiente. Já em 1914, a gente teve um grande marco para a indústria, não só do Brasil, mas para a indústria mundial, que foi a Primeira Guerra Mundial. Né? E como a guerra traz essas características, né? A gente precisou se desenvolver a indústria nacional por conta da escassez de materiais aí no mercado externo. Tá? Aqui a gente pode citar as indústrias que sofreram mais estímulo por parte do governo para se desenvolver, tá? Como, por exemplo, a indústria de aço, a indústria de carvão, a indústria de soda e algumas outras. Essas necessidades, então, de crescimento, conforme eu comentei, estavam associadas diretamente com a escassez desses materiais no mercado internacional devido à ocorrência da guerra, né, no cenário internacional. E por conta disso, a indústria interna passou a ser responsável por suprir essa demanda nacional, garantindo que o mercado interno não fosse desabastecido. Durante o período do pós-guerra e durante a crise dos anos 30, o Brasil não teve nenhum investimento substancial e significativo em sua indústria. Já por volta dos anos 1933, né, alguns incrementos financeiros alguns aportes, né, financeiros foram feitos na indústria nacional. Esses aportes eram voltados basicamente para a indústria de borracha, de produtos químicos básicos, a indústria farmacêutica, para a indústria de perfumaria nacional, que começava a se estruturar. E aqui a gente pode citar, por exemplo, a implementação da fábrica da Goodyear, da Firestone de pneus. A DuPont do Brasil começou aí a produção de diversos produtos químicos aqui em solo nacional. Então, é uma alavancada aí do crescimento, né? Inclusive com a instalação de algumas empresas que já existiam em outros países e começaram a montar suas primeiras plantas por aqui. Ao longo dos anos seguintes, já falando aqui, por exemplo, entre os anos 1940 e 1970, a indústria química nacional ela continuou a se desenvolver de forma ainda muito lenta, tá? E alguns pontos aqui precisam ser ressaltados, né? Embora tenha sido um desenvolvimento lento, a gente tem alguns marcos importantes. O primeiro deles é em 1938, onde é criada a CNP, que é o Conselho Nacional de Petróleo. A CNP era o órgão regulador, né, associado aí a criar um entendimento regulatório ligado ao petróleo, desde etapas como prospecção, extração, exploração, importação, refino, transporte e distribuição, associado diretamente com as primeiras estratégias de geração e manutenção de política de preços de combustível aqui no país. Já em 1953, mais um marco, foi criada a Petrobras, né, que isso ocorreu durante o governo Getúlio Vargas, e na década de 60 ocorreu um impulso muito importante na indústria química brasileira. Até a indústria química brasileira passou a representar cerca de 13% das indústrias nacionais nesse ano, tá? Já apresentando aí uma relevância da indústria química para o cenário nacional. Aqui é importante salientar que, embora o crescimento seja lento, né, ele ainda estava acontecendo. Já a partir da década de 60, ocorreu uma grande arrancada na indústria química brasileira. Isso ocorreu basicamente devido ao estabelecimento de 3 grandes polos petroquímicos brasileiros. Tá? O Polo Petroquímico de São Paulo, que foi criado em 1972, o do Nordeste em 1978 e o do Sul em 1982. Esses polos atuam na indústria química até os dias de hoje. Em 1975, o Brasil criou o programa Proálcool, né, que visava diminuir a dependência do Brasil do petróleo internacional,
Esse programa é um case de sucesso da indústria nacional e é utilizado como exemplo por muitos países para trazer uma viabilidade técnica para o uso de combustíveis originados de fontes renováveis, e hoje é uma realidade que indústrias automotivas multinacionais precisam, né, se adequar à característica de uso do álcool em veículos em solo brasileiro. Tá? Isso acontece com grandes montadoras, como por exemplo Audi, Mercedes, né, algumas montadoras que adentram aí no mercado nacional, né, Volkswagen, mesmo com carros e veículos importados, precisam garantir aí características em seus veículos que possibilitem o uso de combustíveis flex aqui em solo brasileiro. Então essa é uma característica da importância desse Proálcool, desse programa para a Política Nacional de Combustíveis. Passando já para a década de 80, né, a gente tem aí relacionado a cerca de 300 produtos químicos diferentes sendo produzidos aqui no Brasil. No final da década de 90, o Brasil passou a figurar entre os 10 maiores fabricantes de produtos químicos do mundo, muito embora aqui a produção era elevada, mas a gente tinha uma formação altamente deficitária, né, de engenheiros químicos, né, de produtores de tecnologia química aqui no país, e isso gerou uma demanda muito grande por inovação tecnológica no processo produtivo na indústria nacional. Tá? Então é uma característica aí que perdura até os dias de hoje. Até hoje a formação aqui de profissionais desse campo, no campo de engenharia química, ainda continua, né, deficitária. Falando um pouco sobre a indústria química no Brasil, né, nos dias de hoje, vocês precisam compreender que a indústria química é um setor de base, ou seja, ela abastece, é responsável por abastecer o parque de transformação industrial instalado no país, e hoje ela representa cerca de 10,4% do PIB industrial, ou seja, a gente sofreu uma queda. Lembre-se que lá atrás ela representava um pouco mais do que isso. Né? A indústria química ela é um vetor de desenvolvimento tecnológico para as cadeias produtivas, especialmente aqui da região Nordeste, que está ainda se estabelecendo, sendo desenvolvida, né? Ainda estamos um pouco para trás do que a gente encontra na região Sudeste. No Brasil, hoje, a gente tem cerca de 1.041 fábricas instaladas de produtos químicos relacionados com o uso industrial, aí, né? E essas indústrias estão em atividade, eu estou relatando aqui as indústrias que estão operantes. Boa parte dessas indústrias estão concentradas na região Sudeste, especialmente no eixo ali Rio-São Paulo, principalmente São Paulo. E a indústria química nacional, é muito importante que vocês tenham isso em mente, ela continua perdendo espaço para as importações, tá? O volume de compras externas ainda é muito significativo e ainda atrapalha a característica do comércio nacional. Os principais itens demandados, né, o que mais a gente traz de fora para dentro do nosso mercado nacional, são os chamados produtos de química fina, né, que são os produtos mais caros. Por exemplo, os produtos que a gente utiliza para a produção de fármacos ou cosméticos que demandam aí uma tecnologia especializada no seu processo produtivo. Ainda falando sobre a indústria química no Brasil, tá? Os produtos de uso industrial hoje representam 71,2% do total produzido aí, né? E aqui é importante salientar que boa parte disso está relacionada com a produção de compostos químicos básicos. No Brasil, apenas 25,5% da produção de produtos farmacêuticos é feito aqui. Então vejam que é um percentual muito baixo, 17,1% dos fertilizantes apenas. Produtos de higiene pessoal, perfumes e cosméticos representam 14,3%, produtos de limpeza 7,8%, defensivos agrícolas 9,4%, tintas, esmaltes e vernizes ao redor aí de 4,3%, fibras 1,3% e outros compostos aí aproximadamente 2,1%. São percentuais aí, né, que denotam a característica de produção e importação de compostos, né? Se a gente produz esses percentuais aqui apenas para esse tipo de indústria, observem que a gente precisa importar, a gente precisa dessa fonte de algum lugar para suprir a demanda nacional. Então ainda tem um espaço e um campo muito grande de desenvolvimento para a indústria química, principalmente na parte de produções tecnológicas específicas aí e mais voltadas à produção tecnológica aplicada. Queria trazer aqui, né, as 15 maiores indústrias químicas atuantes no Brasil hoje, tá? Aqui tem o site dessas empresas, caso vocês se interessem aí por visitar e ver o que essas empresas produzem, né? A gente tem a Air Liquide, a AkzoNobel, a Bayer, a Braskem, a Clariant, a Dow Chemical, a DuPont Brasil, que foi criada lá atrás, né? A gente conversou sobre ela na aula de hoje, a G-Star Group, a Evonik Brasil.
temos ainda a Henkel, a Kraton Polymers do Brasil, o Oxiteno, a Petron e a Carbocloro Unipar, né, que são aí a representação esquemática aí das 15 maiores indústrias produtoras de compostos químicos aqui em solo brasileiro. Então, para encerrar esse tópico, né, da história da engenharia química no Brasil, eu queria apresentar um breve resumo para vocês. A gente viu os aspectos que levaram à necessidade do desenvolvimento da profissão de engenharia química no mundo, né, entendendo ali a criação da profissão em si, né, a necessidade dessa característica gerada pela Guerra Civil Americana, com a criação lá do processo Leblanc. Né, entendemos os percussores da engenharia química do mundo, ou seja, como a engenharia química se tornou necessariamente um curso formativo de profissionais, né, e a necessidade disso para o mundo. Vimos essa parte como uma teoria, o desenvolvimento dessa profissão no mundo. Entendemos um aspecto aí dos processos antigos, né, e o que levou ao desenvolvimento dele, relacionando com esse aumento da capacidade produtiva que é necessário para suprir as demandas. E comentamos um pouco sobre essa modernização, né, como é que esses processos foram se modernizando ao longo dos anos. Por fim, chegamos na história da engenharia química do Brasil, né, entendendo como ela se desenvolveu e toda a associação com esse processo de escravidão que durou tantos anos por aqui, culminou, né, nesse retardo do desenvolvimento da indústria tecnológica brasileira, e falamos um pouco sobre a indústria química no Brasil hoje, para que vocês tivessem essa visão aí mais geral, né, principalmente associada aí com quem produz tecnologia química aqui no Brasil nos dias de hoje. Então, pessoal, pela aula de hoje era isso, né? Finalizamos esse tópico de História de Engenharia Química, que é o último tópico aqui dessa nossa primeira unidade. A gente volta a se encontrar numa próxima aula para discutir aí os próximos tópicos relacionados com a segunda unidade da nossa disciplina. Até lá, pessoal. Tchau, tchau.